Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, paz do Senhor Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando para, junto com você, lermos a Palavra do Senhor para o nosso enlevo espiritual. Estamos chegando hoje ao capítulo de número 10 do livro de Êxodo. Se você já está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 10, vamos à leitura então. Se caso você não puder ler conosco, ouça com toda atenção e alimente a sua alma. Capítulo 10, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Verso 2. Para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Verso 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Verso 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Verso 5. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Verso 6. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Verso 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Verso 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Verso 9. E Moisés disse: Havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Verso 10. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Verso 11. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Verso 13. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Verso 14. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Verso 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, e em toda a terra do Egito. Verso 16.
Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Verso 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Verso 18. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Verso 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Verso 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Verso 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Verso 25. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Verso 26. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Verso 28. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Verso 29. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler o capítulo de número 10 aqui do livro de Êxodo, que tratou aqui de mais pragas que o Senhor enviou sobre o Egito, a praga dos gafanhotos e também a praga das trevas. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 11 e também o 24, que nos diz assim: Não será assim, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o expulsaram da presença de Faraó. Verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo vemos que Deus continua a castigar o Egito com mais pragas. Vendo-se apertado pela mão de Deus, Faraó chama a Moisés e faz 2 propostas para que, se Moisés concordasse, ele liberaria o povo de Deus para sair do Egito. A primeira proposta neste capítulo está aqui no verso 11. Era que apenas os adultos saíssem, ficariam somente as crianças no Egito. Moisés rejeitou com firmeza. Diz ele: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas. Verso de número 9.
Faraó então expulsa Moisés e Arão de sua presença. Porém, quando Deus envia a praga da escuridão, Faraó manda chamá-los outra vez e faz uma outra proposta. Os filhos e filhas dos israelitas, ou seja, as crianças, poderiam ir também, mas que ficassem no Egito os animais dos israelitas, suas ovelhas, vacas, etc. Verso 24. Moisés mais uma vez rejeita sem titubear esta proposta do rei do Egito. Diz ele: também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Versículo 26. Amados e queridos irmãos, o faraó dos dias de hoje, Satanás, ele age da mesma maneira que Faraó. Se ele não consegue impedir você de servir a Deus, então ele tenta impedir que seus filhos o sirvam. Satanás usa muitas artimanhas para envolver nossas crianças e mantê-los longe da igreja. Hoje ele usa a TV com seus programas de entretenimento, as redes sociais, a escola, colegas e por aí vai. Ainda procura colocar na mente dos pais que devam deixar seus filhos à vontade. Não devem forçar suas crianças a irem à casa de Deus, à EBD ou aos cultos infantis e assim por diante. E nem precisam realizar o culto doméstico com seus filhos, que depois no futuro eles aprenderão por si próprios. Aprenderão depois a palavra de Deus. Amados irmãos, infelizmente, são muitos os pais hoje que têm feito a vontade do inimigo, não se empenhando pela salvação de suas crianças. Deixam-nas à vontade, aos cuidados da TV, das redes sociais, dos coleguinhas, das babás, da escola, e por aí vai. Prezado pai, prezada mãe, discirna o terrível projeto do diabo para com seus filhos, assim como Moisés discerniu o maligno plano de Faraó ao querer que os pais israelitas abrissem mão de suas crianças para deixá-las no Egito. Querido pai, mãe, diga não ao inimigo. Esforce-se pela salvação de suas crianças. Lute pela sua família. Ensine a elas em casa os caminhos do Senhor. Ore por elas todos os dias e leve-as com você aos cultos e principalmente à EBD. Não aceite a proposta do faraó de hoje, Satanás. O projeto de salvação de Deus é para você e toda a sua família. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meus amados irmãos, como Moisés não aceitou a proposta de abrir mão das crianças, o faraó então diz que ele se contentava em que Israel deixasse então as suas posses, seu gado, suas ovelhas. Moisés disse claramente: não, nenhuma unha ficaria no Egito. Quando o diabo não consegue manter seus filhos fora da igreja, então ele busca seguir em frente e assim convencer você de deixar seus bens e posses, colocando a avareza em seu coração, para que você não use seus recursos materiais para sustentar e ajudar no crescimento da obra de Deus na terra. Ele procura usar uma série de falsos argumentos para convencer você a não devolver o dízimo do Senhor e não ofertar na casa de Deus de forma contínua, de forma fiel. Dessa forma, Satanás consegue exercer o controle sobre aquilo que você possui
e impele você a continuar fechando o coração para com a obra de Deus, para o avanço do reino do Senhor. Ele impede você, assim, de ser mais abençoado e ele consegue dificultar o andar da obra de Deus. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, outra vez, diga não ao faraó de hoje. Não permita que seus bens materiais sejam controlados por ele. Tudo que você tem foi dado por Deus. Seja agradecido. Não permita que o inimigo encha o seu coração de avareza e impeça que você seja próspero, que você tenha o céu aberto para si e o devorador não tenha poder sobre aquilo que você tem. Coloque também suas posses no altar de Deus. Seja um dizimista fiel na igreja onde você congrega e também um abençoador da obra de Deus com as suas ofertas alçadas. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Não deixe que o diabo lhe coloque debaixo de maldição. Ao contrário, fique debaixo da bênção de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, não aceite essas propostas de Faraó. Não desista da salvação das suas crianças. Lute por elas, esforce por elas. Por outro lado, que os seus bens, que o seu dinheiro, que os seus recursos estejam também no altar do Senhor. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar juntos? Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, te louvamos pela Tua palavra desse dia. Ó Senhor Deus, nos dá discernimento. Abra os olhos do Teu filho e da Tua filha, Senhor, para que não sejam enganados pelo faraó de hoje. Ó Deus, guarde as nossas crianças e coloca no coração deste pai e desta mãe, Senhor, o propósito de se esforçar mais, ó Deus, para que as suas crianças não fiquem nesse Egito espiritual. Por outro lado, Senhor, nos guarde da avareza, nos livre, Senhor, de concordar com o faraó de hoje, deixando, Senhor, os nossos bens de fora do Teu altar. Senhor, que o Senhor nos dê um coração liberal, um coração abençoador da Tua obra na terra. É o que lhe pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. E espero você amanhã para continuarmos a nossa jornada pela Palavra de Deus, quando estaremos lendo o capítulo 11 aqui do livro de Êxodo. Que Deus te dê um dia muito abençoado, cheio de paz, de alegria e da presença de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fique na paz do Senhor.